Programa Café com Leite. Oferecimento Leite Contabilidade. Soluções sem fronteira. Água Mineral São Geraldo. A melhor água do Cariri. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Leite Certificação Digital. Mais segurança para suas transações. Santa Cecília Vidros Temperados. Se tem que ter vidro, tem que ser Santa Cecília. Óticas Santa Isabel. Tradições desde 1964. Leite Marcas e Patentes. Sua marca é o seu maior patrimônio. Pane Bom Pão Nosso. A qualidade que a sua família merece. Hotel Café com Leite. O melhor hotel da região. Farmácia Gentil. Mais opção por sua saúde. Começando mais uma edição do Café com Leite, motivo de muita alegria ter a sua companhia, você que acompanha a programação da TV Verde Vale, da TV Café com Leite, da TV Cariri. Muito obrigado, continue ligado. Aqui nós só temos pérolas, só temos fontes de informação segura para você que nos acompanha, né? E o programa Café com Leite tem esse objetivo de lhe manter sempre muito bem informado, inclusive pelas redes sociais. Afinal, você nos acompanha também no Facebook, no YouTube, de todas as formas, o cafezinho é garantido, mas em especial a informação é segura e eu tenho certeza que você vai amar, inclusive o programa de hoje, porque nós vamos falar sobre tema de extrema relevância. Gestão, liderança e vendas é o tema de hoje do nosso programa e o meu convidado, ele é mentor em estruturação comercial. Eu vou conversar com Vanderlei. Obrigado por você vir aqui ao nosso programa para a gente bater um papo, conversar, tomar um cafezinho. Esse cafezinho, rapaz, ele é tão querido por muita gente e eu fico muito feliz quando eu posso servir as pessoas. Portanto, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Leite. Na verdade, é um prazer imensurável estar aqui. Me sinto muito lisonjeado, muito honrado, né, pelo convite. E vai ser um momento muito bom de muita informação, muito insight valioso, para que as pessoas possam entender melhor sobre gestão, liderança e vendas, que são pontos focais para que a gente consiga alavancar cada vez mais nossos resultados. É um tripé, né? Gestão, liderança e vendas. Se falam, estão intrinsecamente ligados? Quando você entende exatamente o conceito na prática, gestão, liderança e vendas, elas são três pontos focais que estão realmente estritamente ligados. Porque você não lidera sem gestão e você não vende sem gestão e sem liderança. Então, são três pontos que você precisa criar realmente um processo, né, claro, um protocolo, para que você consiga seguir esse passo a passo e sempre ter resultados exponenciais. Eu preciso ser gestor, líder ou vendedor, ou eu posso ser os três em um? É interessante falar sobre isso porque a gente pode ser, né, os três, dependendo também do nível, do teu conhecimento, ou o que você quer, né, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, né, para que tu consiga ter mais facilidade. Mas são áreas que são bem profundas, que você precisa estudar um pouco sobre gestão, liderança e vendas, para que você possa ser mais estratégico possível para o seu modelo de negócio. Mas dá para você ser 3 em 1, como também, dependendo do teu modelo de negócio, um depende você pode do outro, né? Exatamente. E você pode construir parcerias, né, e pessoas contribuindo para o teu negócio, né, ser alavancado também. Para fazer um bem feito, eu preciso ter conhecimento dos dois, né? Ou ter parcerias, né? Ou ter... Exato. Quando a gente fala sobre gestão e liderança, né, ligado a vendas, a gente primeiro tem que falar sobre planejamento estratégico. Você não faz nenhum projeto, nenhum protótipo se você não fizer o planejamento da forma certa, da forma estratégica.
E para fazer um planejamento, você tem que ter uma noção muito clara do que você quer. Exatamente no planejamento, onde você vai construir, né, a sua ideia, o seu propósito, seus objetivos, suas metas, para que você tenha ali uma coragem de seguir esse protocolo, esse passo a passo para a execução. Para isso, a gente tem vários modelos de ferramentas que podemos aplicar, né, em nosso negócio, seja tanto na vida pessoal como também na vida profissional, em uma dessas áreas, para falar a verdade. E a gente pode utilizar, posso até exemplificar aqui o exemplo do processo PDCA, onde você precisa criar um planejamento para realizar um direcionamento, né, que o P vem de planejar, o D de direcionar, o C de realizar uma checagem e o A de analisar, de fazer uma avaliação dentro do teu modelo de negócio para que você refaça de acordo com o que não estiver bom ou que pode ser melhorado. Um PDCA é um ato contínuo, eu tenho que fazer em ato contínuo, ou eu faço uma vez e está tudo bem? Na verdade, tem que ter uma continuidade, tem que ter um desenvolvimento do processo. O próprio termo já fala, né? Um ciclo PDCA. Então, eu preciso estar constantemente planejando, direcionando, checando, analisando e sempre voltando para o início. Volta para o início e começa tudo de novo. Desenvolver e continuar. Já que você falou em PDCA, eu te pergunto, já que tem essa regra, isso seria em cada processo, digamos assim, vamos imaginar aqui uma fábrica de, sei lá, de joias, né? Uma fábrica de joias que recebe aqui lá no seu almoxarifado, ela recebe a matéria-prima, joga para o processo de produção, e o processo de produção passa por algumas etapas, sei lá, de colocar presilha, eu não entendo, eu não fabrico joias, então, e digamos assim, depois de polimento, depois de banho, e lá na frente colocar na caixinha, ou seja, e chega na expedição e tal. Aí o PDCA, ele deve estar atento no almoxarifado, no processo de preparação de produção, na expedição. Exatamente. Ou é um só para tudo? Na verdade, cada modelo, né, cada setor, ele precisa estar muito bem desenhado. Então, eu tenho uma forma de extrair, de receber essa matéria-prima. Para isso, eu preciso ter um planejamento de como eu vou receber. Como, quando, onde, né, como eu vou gerenciar essa matéria-prima para que eu consiga levar ela para os demais setores, para que eu consiga avançar para a próxima fase. É como se fosse um funil. Então, eu recebo a matéria-prima, que é o ponto inicial para que eu consiga executar todo o meu projeto. Depois, eu vou partir para a fase de produção. Então, na fase de produção, eu tenho que ter um planejamento muito bem claro do que eu vou fazer dentro da produção, né, dentro do horário permitido, a quantidade de pessoas, de colaboradores que eu vou precisar ter dentro, né, do meu negócio para fazer acontecer a produção e atingir aquele resultado, aquele objetivo necessário, né, que a gente coloca como meta para ser desenvolvido. Muito bem. Gestão, liderança e vendas. Se analisarmos, cabe em todos esses departamentos criados aqui, né, hipoteticamente. Cabe em todos esses departamentos, né, desde a chegada da matéria, do almoxarifado até a expedição, né? Exatamente. Cabe tudo isso. Hoje, qualquer negócio, ele só sobrevive com vendas. A gente não tem para onde fugir. Muitas pessoas acabam querendo não trabalhar com vendas, não entender melhor sobre como é que funciona um processo comercial. Só que, na verdade, você não sobrevive sem marketing e vendas. Então, é algo primordial para que eu mantenha o meu negócio vivo, né? O meu empreendimento vivo. Então, as pessoas precisam estar mais íntimas sobre planejamento, sobre gestão, sobre liderança e sobre vendas. Porque quando a gente tem um desejo, e muitas pessoas têm necessidade e vontade de crescer em alguma área específica, muitas vezes pela necessidade em si, né, em questão financeira, de dar uma vida melhor, né, para sua esposa, para seus filhos, para sua família, né, para aquele que ama, como também
com um propósito muito bem definido, conseguir desenvolver, alavancar seu negócio. Então, a gente precisa criar relacionamento. Então, a chave para a venda é muito sobre relacionamento. E isso tem que estar muito atrelado dentro da área de gestão, liderança e vendas também. Ô Wanderley, eu sou contador. Profissionalmente, eu sou contador. Então, eu vou completar agora, em julho, 40 anos que eu abri meu escritório. É 29 de julho, para ser mais preciso. 7 meses depois, entrou uma pessoa e me desejou um bom dia. Ali foi uma felicidade, eu ganhei na loteria. Ele me desejou bom dia. Mais 2 meses seguintes, eu abri a minha primeira empresa. Ou melhor, eu comecei a constituir a primeira empresa. E levei cerca de 6 meses, 8 meses para conseguir abrir a primeira empresa. Nessa vida de 40 anos, que é uma vida, eu enxergo na nossa cidade, por exemplo... Tem muito tempo de experiência. Viu? É nada, eu sou aprendiz ainda, estou aprendendo todo dia. Mas eu enxergo, eu fiz uma análise outro dia que eu tenho, por exemplo, analisado que eu tenho raríssimos clientes, eu diria que eu vou ser otimista aqui, eu tenho 15%, talvez, 15%, 20% de clientes que têm a idade que eu tenho, de 30, 40 anos de atividade. E demais, coisa de 5 anos, 6 anos, 10 anos no máximo. E, pegando essa deixa, eu fiz uma análise aí dias atrás e lembrei de algumas empresas de destaque que tinha no Juazeiro. Sim. Que essas empresas desapareceram. Por que esse comentário? Pelo seguinte, gestão, liderança e vendas, tripé, necessário desde então, porque se você pegar a definição de contabilidade, ela é a mesma, desde 40 anos atrás é a mesma de hoje, ela não mudou. A definição de vendas de 40 anos atrás é de hoje, ela não mudou. De gestão, de liderança, elas não mudaram, são as mesmas. Mas para ser um advogado, você estuda 5 anos e o resto da vida. Para ser um médico, você estuda 6 anos e o resto da vida. Para ser um administrador, um contador, um engenheiro, 4 anos e o resto da vida. E assim sucessivamente. Para ser um empresário, eu deveria sim buscar, no mínimo, saber o que é gestão, liderança e vendas, né? Para manter o meu negócio. Aí depois se reclama porque a empresa tem prazo máximo de vida de 5 anos. Lógico, tu não estudou nada. 5 anos é o tempo de tu estudar na faculdade, tu não estudou. Mal sabe aquele que pensa que apenas 5 anos de faculdade é o suficiente para ele adquirir experiência pelo mercado. Portanto, o mercado também nunca aceita você simplesmente porque tem o dinheiro, abrir um negócio e passa dos seus 5 anos, você já está... Hoje o mercado, né, a tecnologia, a educação 5.0, ela está tão avançada que não basta ser apenas bom. Tem que ser excelente no que você faz. Então, hoje, de acordo com a área que você deseja, ou que você já está trabalhando, você tem que buscar cada vez mais conhecimento. E fomentar e ter sede disso mesmo. Porque quanto mais especialista na área você se torna, mais bom você fica e mais pessoas você consegue trazer, mais stakeholders, mais parceiros você consegue trazer para o seu negócio e alavancar ainda mais. Essas 3 expressões vinculadas a custos, vinculadas a mercado, a estruturação, a mudanças, estão também ligados a isso, né? Mas eu não conheço. É bom eu abrir um negócio? Tem um termo que a gente tem que entender que é sobre pesquisa de mercado, sabe, Leite? A gente não deve dar um tiro no escuro. Hoje, né, no século XXI, a gente tem que ter um planejamento básico, né, estratégico. A gente utiliza um termo chamado também roadmap, onde você faz todo esse planejamento estratégico, entende o mercado, faz uma pesquisa mais aprofundada, analisa quem são os concorrentes. Você tem que entender qual é o seu produto e qual é o teu ICP ideal, qual é o teu perfil de cliente ideal que você vai atingir, se esse público ele compra, se ele não compra, como é que está a tendência. Então, são N fatores que eu preciso estudar antes de implementar o meu MVP, né, que é o produto mínimo viável. Então, existem várias técnicas onde a gente pode fazer a criação desse planejamento, fazer uma análise e pesquisa de mercado e entender se a minha solução
ela já é uma solução validada, ou se eu estou tentando de forma disruptiva abrir algo dentro do mercado, e tudo isso pode ser válido. Só que para o empreendedor existe um termo, uma palavra-chave, na verdade, que muitas vezes nos dá medo, que é o risco. Então a gente tem que tomar o risco, assumir o risco. E lendo até um livro nessa semana do Philip Kotler, sobre marketing, né, empreendedorismo, ele fala que a incerteza ela pode nos levar a tomar novas e melhores decisões. Então a incerteza deve ser algo que nos impulsione. E o medo, ele sempre vai fazer parte. Só que a gente consegue controlar isso. Com inteligência e sabedoria, a gente consegue estabilizar o medo, a ansiedade e realmente fazer acontecer, que é onde dentro da execução a gente vai adquirir a experiência necessária para o nosso crescimento. Eu diria que para você entender e viver o medo e os desejos e superar as suas vontades, você precisa ter primeiro um profissional de psicologia ao lado. Dentre algumas pessoas, é lógico, né? Para poder entender isso, porque realmente eu gosto dos desafios. Eu não tenho medo de desafios, eu não tenho medo... ou seja, medo eu tenho, lógico, mas ele me impulsiona. Tá? Então, as pessoas deveriam sempre fazer terapias antes de começar um negócio. É verdade. Gente, nós estamos conversando aqui com esse profissional, Vanderlei Cardoso, ele que é mentor em estruturação comercial, falando sobre este tema de tamanha relevância, né? Gestão, liderança e vendas. Quem não é vendedor? Quem não é vendedor? Se pergunte. É aqui no programa Café com Leite. Ô Vanderlei, por falar em água, vamos beber água, né? Por favor. Uhum. E já que você veio aqui para conversar comigo, eu faço questão de lhe oferecer um cafezinho, por favor. Muito bem. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, gestão, liderança e vendas? Você fica ligado. Nosso intervalo é rápido, é o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos já já. Volta, segundo bloco. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje esse tema, gestão, liderança em vendas, tema chocante, impactante, que agrada as nossas audições, aos nossos ouvidos. É tão gostoso, né? Ouvir, sem desmerecer os outros temas, é claro, né? Mas é tão gostoso ouvir sobre esse tema, nos chama muita atenção. E hoje o nosso convidado aqui é o consultor empresarial. Eu converso com Vanderlei Cardoso, não é o cantor, mas é um artista no tema. Pedi permissão aqui para o Vanderlei para conversar com você, querido telespectador. Olha só, olha a paixão, olha. Café com Leite em Revista, 8ª edição. Linda, né? Olha só o Padre Cícero lá no finalzinho, ó. Um teleféricozinho para você. Aqui em Juazeiro, vem conhecer. Mas o melhor, gente, é que essa revista, com matérias de educação, cultura, direito, empreendedorismo, dentre outros temas, ela é feita para você, com muito carinho. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ou, você que reside fora, manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais que a minha produção vai enviar para você gratuitamente. A sua edição está com a nossa produção, porque essa daqui é do meu amigo Vanderlei, né? Daqui a pouquinho eu vou entregar o exemplar do Vanderlei, mas a sua você manda uma mensagem aí, tá bom? Então, Vanderlei, quando nós tratamos desse tema, certo? Quando nós escutamos esse assunto, essas palavras, essas expressões, essas palavras indutoras de ascensão, elas nos geram perspectivas de crescimento, de investimento, de negócios. Na verdade, eu digo com muita clareza que sim, com certeza.
Porque quando você trabalha com planejamento, né, dentro da gestão, liderança e vendas, a gente consegue enxergar uma sinergia e uma positividade muito forte quando você tem um propósito muito bem definido. E gosto bastante de falar também sobre propósito, porque na verdade a gente, claro, abre negócios para lucrar, né, para ganhar dinheiro, mas tem que ter um propósito maior quanto a isso. Então, dentro das minhas ideias, eu sempre busco falar sobre a graça que Deus ele tem derramado na vida da minha pessoa, da minha família e também daquelas que estão, né, ao meu lado. E é importante que propósito seja algo pré-definido antes de você iniciar seu negócio. Sob pena de você só sobreviver 5 anos, né? É verdade. É porque quando nós falamos de negócio, nós falamos de comércio, indústria, serviço, dentre tantos outros. Seja MEI, seja uma grande empresa, né? Seja uma empresa de pequeno porte, seja uma grande empresa. Nós estamos falando de negócio, né? Exatamente. E sem um planejamento, sem um propósito, porque o propósito eu posso até ter, né? O propósito, na minha linha de imaginação, eu acho que ela vem do meu ego, é um propósito, é um desejo meu. Mas eu não tenho, digamos assim, um planejamento estratégico para começar o meu negócio. Então, eu estou fadado a entrar naquela estatística de 5 anos que me acabo, né? Na verdade, quando você entende sobre, né, esse tripé, essa estatística ela nem faz parte, né, do seu planejamento. Porque eu costumo falar, né, para as pessoas que eu mentoro que quando você tem planejamento dentro da sua gestão, trabalha com liderança de forma inteligente e tem um processo muito claro, um protocolo muito claro sobre vendas, não tem erro, sabe? Quando você entende o mercado, entende seu produto, conhece muito bem o comportamento do seu cliente, é muito baixo o percentual de você estar dentro aí dessa pesquisa, né, de estar fadado à falência, ao fracasso em 5 anos. Então, o segredo é muito simples. É uma boa consultoria, né? É muito... O segredo é muito simples, Leite, só que a gente acaba que usa muito da procrastinação e não segue o que deve ser seguido, que é o básico. É como você pontuou no primeiro bloco, a gente já fala sobre gestão, fala sobre vendas, né, fala sobre liderança com conceitos antigos, né, com conceitos que a gente já trabalha há décadas. E hoje pessoas, empresas, porque quando fala sobre empresa tem que falar sobre pessoas, né, porque são pessoas que constroem, né, seus legados. A gente acaba se esquecendo da nossa essência e do que realmente faz sentido para o nosso negócio. Então tem que ter muito claro isso, né, dentro do seu planejamento estratégico também. Agora, nada disso funciona. Nós somos imediatistas, né? Eu abro um negócio amanhã e segunda-feira eu quero comprar um carro. Eu apurei, entrou o dinheiro. Brasileiro não tem jeito, né? Eu quero rápido, né? Isso é um processo natural, dada a convivência que eu tenho. Eu vejo isso. Eu não concordo, mas eu vejo, né? E em determinadas situações, trabalhar com o dinheiro dos outros sem ter a garantia, dentre outros pontos, imobilizar sem você ter capital para isso, são indutores da popularmente chamada quebra. São indutores de uma falência, são indutores de levar você à bancarrota. Tá? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter um planejamento estratégico, com profissionais à altura, saber definitivamente o que é que deseja, o que é que quer, né? Seu objetivo, e ter, em especial, a paciência do tempo. O tempo dirá a condição se você vai se manter ou não no mercado. Porque nós temos aí o mercado, a concorrência, nós temos as mudanças climáticas, nós temos a internet, o e-commerce, nós temos uma série de fatores que podem nos prejudicar, né? Exato. Tem uma frase de um cantor, Marcos Almeida, que diz o seguinte: esperar é caminhar. Quando eu li essa frase, eu consegui compreender. Esperar é caminhar. Esperar é caminhar.
Então, a gente, falando sobre o tema de gestão do tempo, a gente entende que nós precisamos esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam de forma inteligente, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa continuar fazendo o que precisa ser feito. Sim. Então, esperar é caminhar... Popularmente, nós temos que fazer o feijão com arroz para poder a picanha vir, né? Exatamente. Mas Não tem outro jeito, mas é uma analogia que faz muito sentido porém, também. Faz sentido, né? Exato. Ou seja, porque eu preciso manter isso aqui. Para manter isso aqui, eu preciso girar. Exato. Com o olho no estratégico, né? Exato. E isso serve para qualquer área, para qualquer segmento. Né? Engraçado, serve para qualquer segmento. Mas eu tenho uma empresa de serviço que não tem nada a ver com a fábrica de calçados. Não interessa? Não interessa. Né? Quando você constrói um protocolo, né, dentro do processo de planejamento estratégico, entendendo o que é que você vai gerir, como você vai liderar e o que você vai vender, não tem erro. Tá? Às vezes as pessoas até têm esse medo de falar, né, sobre esses temas. Mas quando tem muito bem definido, a gente consegue compreender com mais clareza, né, com mais transparência, o que a gente deseja de objetivo para o nosso negócio. E a administração, Leite, ela é algo muito lindo. Quando você entende sobre como administrar, né, a sua vida e seus negócios, é algo simples, mas muito profundo, que necessita de um nível de conhecimento elevado na sua mentalidade. Então, hoje a gente precisa estudar sobre a neurociência, a gente precisa estudar sobre a psicologia, tanto em gestão, liderança, em vendas, porque nada mais, nada menos a gente trabalha e a gente se comunica com pessoas. Então, a gente precisa ter um cuidado muito clínico para que a gente consiga sempre buscar a entrega de um resultado. Então, eu entendo que planejamento é a base de tudo para qualquer negócio que eu queira construir, fazer gestão, fazer a criação das métricas, dos meus indicadores chaves, né, para que eu possa, a partir do meu objetivo definido, desenhar as minhas metas, desenhar meus KPIs, tá? Para que eu consiga trabalhar a coragem e a atitude de fazer todo dia acontecer. Essas metas são contínuas ou eu faço para o ano? Na verdade, a gente pode criar, desenhar metas de acordo com o modelo de negócio da pessoa. Tá? A gente consegue criar metas anuais, metas semestrais, trimestrais, bimestrais e também mensais. Só que quando falamos sobre meta, tem que ser algo mensurável, tem que ser algo tangível, palpável. Eu também não posso criar uma meta que seja surreal de um modo que eu nunca consiga atingir. Isso não existe. Né? Meta já é um sinônimo de ser algo desafiador, mas desafiador e que pode ser superado. Então, quando eu construo uma meta, né, para o meu negócio, entendendo já o mercado, o que eu quero com o meu produto, o que eu quero entregar de experiência, né, para o meu usuário, para o meu cliente, e com isso desempenhar estratégias inteligentes. Mas a meta não alcançável não vai me trazer sempre desafios para atingi-la? A meta não alcançável, ela vai te dar insights valiosos para você conseguir criar uma estratégia entendendo o que é necessário para preencher esse gap. Então, se eu estipulei uma meta que ela não é atingível, existem alguns fatores que eu preciso compreender. Pode ser fatores... Né? Eu tenho que fazer terapia para saber se eu consigo alcançar e o outro que não consegue... Pode ser fatores internos e fatores internos sim, também. Sim, tá? sim. Então, eu preciso entender, é um fator externo, é um fator interno, é algo que eu consigo ajustar aqui dentro com a minha equipe, né, fazendo minha gestão, ou é algo que depende de parcerias ou de alguma estratégia externa que eu preciso de alguém de fora do meu negócio para fazer a meta ser entregue. Então, existem fatores que a gente precisa analisar, estudar e aplicar para fazer acontecer e entregar o resultado ideal. Legal, legal. Sempre um processo de inovação contínua, né?
Ou seja, como você disse, as metas elas podem ser anual, semestral, bimestral, semanal, quem sabe até diária ou horária. Eu até uso um exemplo. Eu gosto muito de exemplos triviais, coisas triviais assim. Por exemplo, eu me lembro de um passado recente que para você fazer custo, você fazia o custo de um produto em janeiro e ele valia o ano inteiro. Na verdade, em maio, porque o salário mínimo aumentava em maio, era o parâmetro para você fazer seus custos. Então, você fazia aí até abril do ano seguinte, né? Então, eu chegava ali perto, você já fazendo novos custos para aplicar em maio. E hoje eu digo para as pessoas, para os clientes, que o custo é momentâneo, não é nem diário, ele é momentâneo. Você tem que... Olha, você liga quanto esse produto é, R$100. Sim, meu amigo, mas eu não quero eu quero 100, 1.000. Ah, então eu posso te vender por 90? Não, mas eu vou te pagar agora e tu vai me entregar daqui a 60 dias. É 85. Sim, mas acontece que eu vou receber só metade, a outra metade com... eu vou criando situações hipotéticas e de repente eu estou comprando de R$50. Quer dizer, e se você não tiver essa análise de custo, de impacto, de imediato naquele momento, você perde o negócio, porque o concorrente vai bater na tua porta. Exato. A gente precisa sempre estar com o olhar atento. E eu costumo utilizar a visão holística. Um empresário ele tem que olhar para todos os lados. Ele não deve olhar somente para frente. Tá? Ele deve olhar além, né, de ter uma visão de futuro, mas para os lados como também para trás. Ele entender o que ele já fez, o que ele já errou, o que é que não pode fazer mais, o que ele não pode fazer mais. Porque de acordo com a experiência que ele adquiriu, o que ele errou, o ideal é que ele não erre mais, né? Não peque mais naquilo. Então, faz muito sentido também a gente ter esse histórico para que ele possa impulsionar a entrega de um resultado exponencial. Muito bem. Gestão, liderança e vendas é o tema de hoje do nosso programa. E o nosso convidado, Vanderlei Cardoso, mentor em estruturação comercial, abrilhantando o nosso programa de hoje com muita maestria sobre o tema. Ô, meu amigo Vanderlei, vamos beber água, São Geraldo? Com certeza. Por favor. Mais um cafezinho, né? Opa! Por favor. Maravilha. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, gestão, liderança e vendas? Você fica ligado e aqui no Café com Leite você só aprende. Eu volto já. Volta do terceiro bloco, Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Tema de hoje, gestão, liderança e vendas. Aqui com o nosso convidado, Vanderlei Cardoso, que não é o cantor, mas é o artista no assunto. Eu falo com ele que é mentor em estruturação comercial. E veio aqui abrilhantar o nosso programa de hoje, falar sobre esse tema convidativo, tema que nos chama muito a atenção. Aí eu quero aproveitar também esse momento e lhe chamar a atenção e dizer que vem aí, ó, Expocrato 2025. Você já está sabendo, né? Quem já não consultou lá Expocrato, quem é que vai estar na festa e não sei o que, não é assim? Pronto. Programa Café com Leite, lá na Expocrato, gravando diariamente, transmitindo para você informações com profissionais que vão passar por lá no nosso estande. Vamos gravar, botar no ar, levar informações. Não posso ir, mas eu quero assistir. Passa lá no stand do Café com Leite, vá tomar um cafezinho. Você será muito bem recebido. Nós estaremos juntos com a rede de farmácia Gentil, tá? Como todos os anos, há 10 anos estamos lá sempre, gravando os nossos programas com muito orgulho, tá certo? É o programa Café com Leite e Farmácia Gentil na Expocrato 2025. Pô, Vanderlei, é comum eu usar essas expressões gestão, liderança e vendas. Como eu disse lá no início do programa, eu lhe perguntei se a gente pode usar esse tripé com uma pessoa só ou individualizada. Tudo é muito relativo, né?
Mas isso pode acontecer, né? Eu posso usar com uma pessoa só, que seja vendedor, que conheça liderança e gestão, ou um gestor que conheça liderança e vendas, e assim sucessivamente. Sim. Um influenciaria o outro, sendo isso dividido. É necessário para uma sobrevivência que esses três andem junto, que sejam correlacionados? Então, quando a gente fala de um pequeno ou micro negócio, geralmente a pessoa ela inicia sozinha ou com um grupo muito pequeno, né, de pessoas para desenvolver o seu produto ou seu serviço. E aí sempre vai ter algumas limitações. Então, mesmo a partir dessas limitações, a pessoa que ficará, né, focada na área das vendas, ela precisa ter um olhar muito clínico e um cuidado quanto à gestão, à liderança e o foco no resultado das vendas. Então, ela precisa ter um conhecimento, ter um aprofundamento, ter um acompanhamento, né, de um mentor, né, de uma mentoria especializada em instruturação comercial para que ela consiga entregar bons resultados. Mas, de acordo com o avanço, com o desenvolvimento, né, e entendendo que é necessário, né, a criação de outros setores, é importante que cada um consiga estar no seu devido lugar. Mas falando sobre o setor comercial e a estruturação, né, de vendas, a gente precisa ter um gestor que ele também lidere e seja especialista em vendas para desenvolver, né, o seu time, a sua galera. Então, quando a gente fala sobre gestão e liderança, temos que ter um certo cuidado, porque no fim são coisas um pouco diferentes, né? Gestão ela está muito ligada à questão do acompanhamento de métricas e indicadores. Então, aqui eu sempre sou mais racional, eu cobro por performance, e aí performance ela está ligada à obrigação. Então, quando eu cobro a um colaborador, né, a um liderado, eu estou cobrando o mínimo que ela deve, na verdade, entregar, que é a sua responsabilidade quanto àquele cargo, aquela função. E eu preciso ser muito racional quanto a isso, tá? Muito bem claro, entendendo o protocolo muito bem definido. Só que quando falamos sobre liderança, está mais ligado a pessoas, porque eu trabalho com um time de pessoas, né, que precisam ter uma visão quanto à entrega do resultado, mas são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com mentalidades diferentes, e eu preciso gerir o socioemocional dessa galera, desse time. Então, o líder, ele está muito ligado ao desenvolvimento socioemocional desse pessoal. Então, a pessoa, ela tem que ter um foco com um protocolo muito definido, mas ao longo, né, de um ciclo, podemos exemplificar aqui como um ciclo mensal para entrega de um resultado, acontece N fatores, N situações em que o líder ele precisa estar pronto para escutar, para ouvir o seu liderado, entender a dor que ele está sentindo e criar ações para que juntos eles consigam entregar um resultado de forma exponencial e maravilhosa também. Muito bem, tá certo. E o gestor precisa ser necessariamente um líder? Ou o inverso? Na verdade, sim. Na minha concepção, eu entendo que um gestor, se ele vai gerir pessoas e processos, ele precisa entender sobre liderança, né? Porque, como a gente já falou nos demais blocos, liderança está ligado a pessoas. E a gente só constrói algo com pessoas, com relacionamento, né? Não tem para onde fugir. Então, o gestor e o líder vendem? Depende. Sim ou não, vai depender do modelo de negócio, né, que a pessoa for querer exemplificar. Mas o gestor, ele está ligado mais ao desempenho da gestão, né, dos processos, tá? Realmente, quem tem o foco em vender é o colaborador que é focado na venda de um produto ou serviço. Então, o gestor ele vai gerir aquela pessoa para que ela entregue o resultado. Tá? Dependendo de alguns modelos, né, tem o gerente que, além de desempenhar, ele também realiza, né, o processo de vendas, mas não é tanto comum. Tá? Então é importante ressaltar sobre isso. Mas o gestor, o gerente, ele tem um foco maior em desenvolver, tá, as pessoas e acompanhar
os processos para que eles sejam realizados da forma correta. Você falando aí, aqui eu me reportando aos liderados, ou melhor, aos líderes e aos gestores de um modo geral, o que fazer quando um vendedor está cabisbaixo, está desestimulado, está sem conseguir atingir suas metas, né? Como eles têm que estar atentos a esses detalhes, né? É verdade. Existe uma ferramenta com o termo one-on-one, né, que é de 1 a 1, tá? Geralmente o pessoal também utiliza aquele termo X1, onde você senta na mesa com o seu liderado e aí tem uma conversa muito franca, muito aberta, para entender o que está passando. Será que é alguma situação pessoal que ele precisa ser escutado? Então, é importante que o gestor, né, e o líder, ele trabalhe com o princípio da escuta, né, dentro da sabedoria, com esse olhar clínico. Então, ele precisa escutar. Muitas vezes, quando tem aquela salinha do feedback, geralmente é só para o gestor aplicar um feedback, né? É só para ele falar, você está certo ou está errado nisso. Acho que, na verdade, a gente tem que inverter um pouco. Porque quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente entende o que a gente precisa fazer de ações, mais resultado o gestor entrega. Então, se eu tenho uma cultura, tá? Se eu tenho uma cultura dentro do meu negócio, onde o meu liderado ele também tem a oportunidade de falar e sentir, né, e trazer esses sentimentos à tona, a gente consegue claramente, com transparência e estratégia, criar ações ideais para que a gente alavanque o resultado desse liderado, para que ele suba essa cabeça, traga muita sinergia, positividade, né, dentro da sua cultura e ele realmente consiga entregar aquele resultado ideal. Mas nós temos dentro desse contexto um cenário diferente, que é o mercado. O mercado, ele pode... Ele dita as regras, né? Primeiro, ele alavanca as vendas e ele derruba as vendas, né? A análise do mercado é feita por quem? O gestor, o líder, o vendedor? A análise do mercado ela é sempre feita por alguém que está numa posição estratégica. Tá? O vendedor ele está numa posição mais operacional, onde ele precisa executar um processo já definido, tá? Um protocolo já desenhado. Então, o gestor ele está, ou pelo menos deve, né, dentro do mercado, estar na posição estratégica, entendendo como é que o mercado está andando, como é que a tendência está evoluindo. Então, tem que ter esse olhar clínico para a estratégia, né? Porque dentro desse processo de estruturação comercial, tem que estar muito bem claro e definido, né? Sobre quem vai ficar na posição estratégica, tática e operacional. Então, o gestor ele sempre está ali pensando no estratégico, pensando em novas soluções, pensando em formas de melhorar o resultado, de reverter uma situação negativa, né, para positiva, e ali conversando com a sua liderança, tá? Dependendo dos níveis, tá, hierárquicos, e aí vai de cada negócio dentro do mercado, para que juntos, né, tenham realmente uma máquina de vendas, que é o estratégico, tático e operacional juntos. Certo. Nós estamos vivendo era digital, né? Era do e-commerce, era da competitividade, né? Ou seja, meu concorrente era ao lado. Meu concorrente está nos Estados Unidos, está na China, está na Europa, né? Então, isso é uma mudança... É uma mudança significativa de análise de mercado, né? Que precisa ser estudada continuamente, né? Exato. As empresas, elas antes estavam apenas no offline, apenas no presencial, né? No físico. E quando você percebe esse avanço tecnológico, entende-se que há uma necessidade realmente de você se posicionar no digital. Então, as empresas elas precisam criar canais de aquisição variáveis de acordo com o perfil ideal do seu cliente para que elas possam trazer mais previsibilidade para o seu negócio. Então, não basta apenas uma estratégia, mas estratégias inteligentes, eficientes,
entendendo como é que o mercado está se posicionando. Então, eu preciso estar tanto no presencial como no digital para que eu esteja sempre um pouco à frente, um passo à frente do meu concorrente. Competir, né? Exatamente. Tem a competitividade, né? Exato, porque na verdade, Eleide, existe o marketing profissional, que é um marketing mais tradicional, e existe o marketing empreendedor. E quando falamos sobre esse termo, a inovação, ela está ligada à sobrevivência. Ela não está ligada a algo disruptivo que você está inventando do nada. Inovação é sobre sobrevivência. Então, a empresa que não entende que inovação é algo que deve estar dentro dos seus princípios, ela não consegue se sustentar no mercado. Então, muitas vezes, olhando aqui para a região do Cariri, e é algo triste de se falar de muitos empresários que não têm esse olhar, que não têm essa visão futurista. Então, é sempre olhar para o futuro de forma inteligente, de forma clara, trabalhando uma gestão, liderança e vendas de forma muito transparente também. Atos contínuos, gestão, liderança e vendas, né? Ato contínuo. Gostaria eu aqui de continuar esse bate-papo, mas eu preciso pedir permissão aqui ao meu convidado, o Vanderlei. Vanderlei, se nós analisarmos esse tripé e esse tema, eu acho que poderíamos fazer um programa sobre liderança, outro sobre gestão e outro sobre vendas. Caberia assim uma dimensão, nós fizemos aqui um misto de tudo, porém poderíamos ramificar de forma individual e para chegar mais longe, atender um público. Mas eu acho que a mensagem foi dada, eu acho que isso é o foco principal, porque nós não temos o objetivo de ensinar as pessoas, nós temos o objetivo de dizer às pessoas, acorde, que liderança, gestão e vendas existe e vai continuar existindo. Exato. Mas eu preciso fazer um intervalo comercial. Vamos tomar um cafezinho? Com certeza. A gente volta já. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, só o tempo daquele cafezinho. Fique ligado. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero aprender um pouco mais nesse intervalo aqui com o Vanderlei, né, sobre gestão, liderança e vendas, mas agora eu preciso encerrar aqui, viu, Vanderlei? Quero lhe agradecer por esse momento, dizer que foi muito oportuno e, como dito, três expressões ou três temas que poderiam ser ramificados aí para a gente falar um pouco mais, mas no momento oportuno não vai faltar, né? Não faltarão. Quero te agradecer por essa oportunidade aí, por esse momento, e dizer que em breve o cafezinho vai estar aqui, quentinho, viu? Com certeza. Muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade, me senti muito honrado, tá? E Deus abençoe grandemente a sua vida, seus projetos, seus planos. Eu quero deixar aqui uma frase para o pessoal que nos acompanha. Então, dê o melhor de si, trabalhe com muita excelência e viva com propósito, porque o poder de fazer acontecer está em suas mãos. Só depende de você. Deixa as tuas redes sociais aí, colocar aqui nos caracteres. Muito bem, Vanderlei Cardoso Mentor, você pode nos acompanhar por lá, tá no Instagram, LinkedIn, Vanderlei Cardoso, e você vai conseguir receber muitas dicas, muita informação, muito insight valioso sobre gestão, sobre liderança, sobre vendas e também inteligência socioemocional. Vanderlei Cardoso, mentor, não é o cantor. Gente, eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou até agora, mas em especial mandar um abraço aqui para Dona Francisca na rua São Benedito, Alice Souza no bairro São José, em Juazeiro, Pedro Souza no bairro São Miguel, aqui em Juazeiro do Norte, Priscila Santos lá em Barbalha, Guilherme Belarmino é o filho de nossa produtora aqui, Maria das Dores. Se ele não estiver assistindo, não tem café para ele. Seu Luizinho, das Malvinas, em Barbalha.
Aparecida Siebra, Mauriti, no sítio, no Muriti, no Crato, Francisco de Assis, na Palmeirinha, Débora Vieira, no Rumeirão, e toda a cidade de Missão Velha e Caririaçu também, que sempre estão ligados aqui no programa Café com Leite, na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando, de segunda a sexta-feira, nosso programa é regional, mas aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho. E a nossa edição nacional na Rede Meio de Comunicação, o programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus... Pane Bom Pão Nosso, a qualidade que a sua família merece. Hotel Café com Leite, o melhor hotel da região. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde.